Olá, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. É com muita alegria que nós estamos, mais uma vez, dando mais uma fortificada aí para vocês, passando mais um conhecimento, um pouquinho aí. E a gente está agora, nessa segunda revisão do nosso bloco, de auditoria, tá? A gente está quase finalizando aí as nossas aulas de auditoria, próximo dia aí que a gente vai estar se encontrando, vai ser na prova. A gente vai estar aí passando uma provinha para vocês, também com peso 7, para poder estar ajudando aí, junto com o trabalho que tá quase no dia de entregar também, então muito cuidado com isso, tá bom? Então, gente, mais uma vez é um enorme prazer estar aqui com vocês. Vamos estar começando a nossa revisão, tá? Cadê? Aqui. Vamos estar começando aí com a nossa revisão. A gente tem que ter muito cuidado porque, como eu já falei para vocês, é bom fazer sempre resumozinhos, para a gente poder estar mais ligado, para não poder ficar revendo várias vezes. Mas se precisar, realmente é necessário revisar, então reveja as aulas, se aproveitando dessa oportunidade que as aulas, elas são com minutos, não tão extensos, então é bom fazer esses vídeos curtos, porque você pode ver uma aula assim mais objetiva, mais direcionada, tudo bem? Então, galerinha, vamos começar aí, essa revisão para nossa N2, tá? Então, lembrem que a gente começou esse N2 com 2 aulas, Nós falamos sobre essa aula que foi segunda-feira, salvo engano, e teve a segunda aula também, que foi a aula de ontem, Então, vou estar fazendo essa revisão aqui com vocês, tá? Mas creio que vocês aí já devem estar sabendo, já devem estar por dentro desse assunto, mas vamos que vamos fazer uma revisão. Lembrem que a nossa aula, que é essa primeira que eu vou estar dando aqui, falando alguns pontos, dessa primeira aula da N2, tá? Não é da N1. N1 passou e encerrou, Mas da aula da N2, lembrem que a gente falou quase 1 hora, Foram 50 e poucos minutos, 51 minutos, salvo engano. Então, gente, eu tive que resumir, como vocês sabem, revisão é revisão, você não consegue bater todos os pontos, vai batendo aí os pontos principais, e aí vamos que vamos, Então, eu sei que vocês já assistiram os 2 vídeos, das 2 aulas passadas, então aqui é só uma micro revisão mesmo, e vamos pra frente, tá? Belezinha? Então, a nossa aula que a gente conversou, deixa eu colocar mais pra cá, diminuiu mais um pouquinho, A nossa aula que a gente iniciou a N1, perdão, foi a aula de pareceres, Pareceres e a elaboração de relatórios. Muito bem, então, o que a gente conversou, A gente passou quase 1 hora falando naquele dia, então, a gente falou sobre várias espécies, de pareceres, É um pouquinho minucioso esse assunto, então, se precisar, se você achar que precisa, volte lá na aula para você estar, se conectando mais com o tema, tudo bem? E a gente falou aqui sobre relatórios também. Lembra que a gente falou sobre 2 tipos de relatório, Falamos sobre o relatório formal e o relatório informal, tá? Relatório informal. E a classificaçãozinha lá de formal, tá? Mas aqui, gente, primeiro eu comecei nessa aula, resumindo, a aula de número 1, falando sobre a definição, o conceito de parecer. Depois eu vou dar alguns modelos de pareceres, alguns tipos, tá? E logo depois vou falar sobre os relatórios, tá? Muito bem, vamos lá. Vamos estar começando aí. Tá? Beleza. Beleza pura, Gente, olha, o parecer. Primeiro, eu falei para vocês que a gente ia conversar a respeito de um conceito, da definição aí de parecer. Então, o parecer, como vocês sabem, ele é algo que o auditor, ele trabalha, em cima, ele é feito pelo auditor, assim como o relatório. Então, eles dois têm isso parecido, porque ambos são feitos pelo auditor, tanto o parecer quanto o relatório, tá? Mas o que eu quero dizer
com respeito ao parecer é que ele é dado, né, ele é feito pelo auditor, mas aqui, partindo dessa premissa que ele é um documento e tal, aqui, gente, ele vai estar expressando a opinião dele, tá? O auditor vai estar expressando a opinião dele. Aqui, o auditor ele tem que ser direto na veia, como dizem os outros aí. Direto na veia. Por quê? Porque aqui ele tem que ser mais objetivo, tem que ser mais claro, né? Tem que ser mais conciso, enfim. Então, tem que prestar muita atenção aqui no parecer, porque a definição dele se constitui por meio dessas características. Ele é feito de forma expressa, ou seja, ele é formal, ele é expresso, ele é feito pelo auditor, porque aqui ele vai estar fazendo o quê? A emissão do parecer dele, da opinião dele, tá? Então aqui ele vai ser, esse parecer vai ser de forma clara, objetiva, tá? E aqui, gente, muito importante, muito importante. Aqui no parecer, ele vai ter que estar dando o que? A opinião dele sobre as DCs. Sobre as DCs. O que são as DCs, prof? As demonstrações contábeis. Tudo bem? Demonstrações contábeis. Então, o auditor, ele estará fazendo essa emissão de parecer, que vai ser de forma expressa. Ele vai estar falando aí sobre essas DCs. Tudo bem? Outra coisa que eu gostaria de comentar aqui com vocês é que o auditor, gente, como vocês sabem, e assim como qualquer outra profissão, ele também tem uma certa responsabilidade. Então, ele vai estar lá assinando, ele vai estar colocando, né, o local, datando, enfim. Então, ele tem essa responsabilidade, mas nós dizemos que ele tem responsabilidade técnico-profissional, tá? Técnico-profissional, assim como a auditoria é. Ela é uma especificidade da ciência contábil e ela é uma ciência técnica, tá? Inclusive o que? De ordem pública, tá? Então, muito cuidado com isso. Ela é de ordem pública, tá? Então, o parecer, o auditor vai estar emitindo a sua opinião e vai estar contendo aí toda a sua responsabilidade técnica profissional. Tudo bem? Então, isso aqui, gente, é tranquilinho, acho que não tem nenhuma dificuldade nisso aqui, até porque não fui questionada por nenhum aluno sobre isso, sobre esse tema, tá? Então, vamos lá. Continuando. Como a gente já falamos da definição, quero falar para vocês a respeito da diligência. Prof, o que é essa diligência? É esse momento em que o auditor vai estar emitindo a opinião dele, mas ele vai estar não só dando para ele mesmo, não estar fazendo só esse trabalho dele, mas ele vai estar oferecendo isso para algumas pessoas, tá? E essas pessoas eu coloquei aí na tela de vocês, que são o quê? São os acionistas, são os cotistas ou sócios, são o conselho da administração, também a diretoria da entidade. Então, basicamente, gente, o auditor, ele vai estar oferecendo, ele vai estar direcionando este parecer para essas 4 pessoas, para esses 4 grupos: acionistas, cotistas ou sócios, conselho da administração e diretoria da entidade. Então, basicamente, são esses 4 grupos aí que o auditor vai estar direcionando este parecer dele. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, vamos seguindo. Pronto, agora falei sobre a quem ele é direcionado, o parecer, falei a definição do parecer e agora, gente, eu vou falar sobre alguns deles, tá? Alguns deles. Coloquei poucos aqui para a gente poder não se estender tanto, tá? Coloquei aqui poucos para a gente poder não estender tanto. Primeiro que eu coloquei é o mais tranquilinho, tá? Só para vocês lembrarem, que é o quê? É o parecer sem ressalva. Lembram que a gente pegou e deu até o exemplo do copo, né? Gente, aqui ele vai estar analisando, né, a situação, né, por cima, por baixo, nas laterais, tudo ele vai estar analisando, né? Isso é uma das características do parecer, certo? E aqui, gente, o parecer sem ressalva, ele vai ser aquele documento em que o auditor vai concluir que está tudo ok. Tá tudo bonitinho, sabe? Tudo bonitinho, tudo perfeitinho, com as DCs. O auditor ele não encontra nada que não seja fora da conformidade, tá? Então, aqui ele vai estar encontrando as DCs, tudo quanto for da empresa que ele vai estar analisando, tudo ok,
tudo ok. Ele não vai achar nenhum problema. Então aqui, esse parecer sem ressalva, as DCs vão estar sendo o quê? Direcionadas, vão estar em conformidade com os princípios da contabilidade, tá? E as normas vão também estar tudo ok. Então aqui ele não vai achar nenhum problema. Por isso que temos o nome de parecer sem ressalva. Por quê? Esse parecer sem ressalva, realmente ele faz jus ao próprio nome, né? Porque ele é sem ressalva, sem parágrafo de ênfase, sem nada, tá? Aqui ele está tudo maravilhoso, ok? Então, parecer sem ressalva, sem nenhum problema. Vamos lá. Parecer adverso. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho de aula, né? Parecer adverso. Gente, coloquei aqui. O parecer adverso, ele é o quê? Ele é totalmente ao contrário do quê? Desse primeiro que a gente comentou. E qual foi que a gente comentou? Parecer sem ressalva. Porque ele está tudo em perfeitas condições. Ele está em perfeitas condições com os princípios e com as normas. Então lá ele deu um parecer lindo, perfeito. Aqui, gente, é diferente. Aqui é diferente, preste atenção. Aqui, no parecer adverso, o auditor ele vai estar encontrando algumas situações que, digamos, ele encontrou nas DCs algumas coisas que foram incompletas, algumas coisas que foram incorretas, algumas distorções. Então aqui tem que ter muito cuidado, porque aqui ele vai dar um parecer que não é legal. Por quê? Não é que o parecer dele não tá legal, tá, gente? Tá tudo nas conformidades. Só que o problema aqui não é o parecer dele. Aqui o problema é o que ele encontrou. Aqui foi o problema foi o que ele achou. Foi o que ele achou. Tá? Porque aqui ele encontrou o quê? Distorções, ele encontrou coisas incorretas, incompletas. Então, gente, aqui ele encontrou coisas que não estavam de acordo com realmente o que deveria ser feito, tá? Aqui o auditor ele vai estar emitindo a opinião dele e aqui ele vai estar encontrando essas situações que não são tão legais para a empresa, tá? Então, sem mais delongas sobre esse parecer, também tá tranquilinho, tudo bem? Qualquer coisa pode dar um alô aí, um zap aí para a prof, tá? Continuando aqui, relatórios, tá? A gente vai falar agora sobre os relatórios. Lembra que a gente falou que nós temos dois tipos de relatórios? Nós temos o relatório formal e nós temos o relatório o quê? Informal. O relatório formal, ele é subdividido em dois e o informal, ele não tem subdivisão, tudo bem? Vamos vê-los agora? Tá. Relatório formal. Gente, o relatório formal, ele não tem maiores necessidades de, tipo assim, de conhecer coisas diferentes. Ele é, pelo próprio nome, né? Ele se diz, ele se mostra quem ele é. Prof, por que ele se mostra quem ele é? Porque ele é formal, porque ele é expresso, porque ele é escrito, tá? Então aqui, gente, é totalmente diferente do informal. Que o próprio nome já diz também. O próprio nome já diz quem que ele é. Informal. Não é escrito. Não é expresso. Aqui o formal, ele é escrito. Ele está sujeito ao quê? Às determinadas normas. E aqui, lembram que a gente falou que a gente tinha uma subdivisão? Pois é, nós temos uma subdivisão dentro do relatório formal. Atenção, não é dentro do informal, é dentro do formal, beleza? Então, dentro do formal, nós temos duas subdivisões, que é o relatório de forma curta e o relatório de forma longa. São esses dois, belezinha? Tranquilo. Passe. E o informal? O informal é aquele que não é escrito, aquele que não é expresso, aquele que é, ó, verbal. Aquele que é verbal, não é, ó, na mão. Tá? Então, muito cuidado com ele. Ele é totalmente ao contrário do formal. Aqui, gente, envolve situações o quê? Que sejam não relevantes. Aqui, apenas ele vai estar o quê? Transmitindo aos administradores ou aos seus subordinados. Tá? Então, aqui, sem mais necessidade de ser algo formal, de ser algo expresso. Por quê? Porque ele é apenas verbal. Beleza? Tranquilo, né? Continuando aqui. Deixa eu colocar o cursor para cá. Continuando. Aqui, agora, né, a partir desse slide, a gente vai estar começando aí a nossa aula 2. O que a gente tratou na aula 2, prof? Nós tratamos acerca das técnicas, as técnicas básicas de auditoria. Então, a gente, a partir de agora, nós vamos estar abordando sobre esse assunto. Tudo bem? Então, vamos que vamos.
começar, vamos por aqui mesmo. Pronto. Deixa eu colocar o cursor pra cá agora. Eita, né, gente? Semana que vem vocês estão tão longe aí da prof, né? Vou sentir falta de vocês, tá? Gente, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Gente, conceito, né? Qual é o conceito que a gente pode estar apresentando aí acerca da nossa aula, tá? Lembrando que a gente está falando o quê? Sobre as técnicas básicas de auditoria, tá? Sobre as técnicas básicas. E aqui eu vou apresentar para vocês o que é a definição. Primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é a definição. Depois eu vou estar falando sobre algumas técnicas que a gente trabalhou ela em aula, tudo bem? Depois a nossa frase, tá? Depois a nossa frase. Gente, eu espero que vocês estejam gostando. Dê um feedback aí no grupo, aí. Vocês não estão falando mais? Quer ver se eu não tivesse colocado? Aí vocês iam reclamar depois, né? Conheço, mas vamos lá, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Tá. Conceito, tá? O que nós podemos definir acerca das técnicas básicas de auditoria, tá? Gente, aqui essas técnicas, elas são utilizadas por quem? São utilizadas pelo auditor. O auditor, gente, ele tem um conhecimento técnico, então ele vai se utilizar dessas técnicas para poder, o quê? Estar abordando elas e estar agregando o quê? No seu parecer, tá? No seu parecer, tudo bem? Tranquilo. Então, aqui, por meio dessas técnicas, é como se ele fosse até um detetive, né? Aqui, gente, ele vai estar utilizando essas técnicas para quê? Para estar coletando, para estar fazendo um trabalho de coleta. E essa coleta, ela vai servir para quê? Para estar fundamentando a decisão do auditor. Tudo bem? Então, o auditor vai estar coletando as provas, coletando as evidências para poder estar o quê? Fundamentando a sua decisão. Tudo bem? Então, é isso que ele vai estar fazendo aqui dentro das técnicas básicas de auditoria. Tranquilex? Beleza pura. Gente, então aqui, sem mais delongas, tá? Muito cuidado, porque isso aqui também é um conceito tranquilinho, não tem complicação, muito fácil, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, repito, vocês podem perguntar ali para a prof, tá? Gente, então o auditor vai estar se utilizando dessas técnicas para poder fazer o quê? Para poder estar consolidando, fundamentando aí o seu parecer, emitindo a sua opinião, tá? Ele vai usar por meio dessas provas de evidências para poder estar fundamentando, tá? Aqui eu vou falar sobre as técnicas em espécie, tá? As técnicas em espécie. E a primeira delas que eu coloquei aqui, que a gente vai estar abordando, foi o exame físico, tá? O exame físico foi o primeiro que eu quis abordar, e até porque ele é mais tranquilo, não tem problema nenhum, né? É o exame físico. Gente, aqui, lembrem que eu falei que o exame físico, ele vai estar fazendo uma identificação da coisa. Ele vai estar identificando a coisa. Por exemplo, ele vai estar pegando aqui uma situação que ele achou que tá meio... que é uma situação que vai estar fornecendo, né, elementos de provas, elementos de evidências para ele poder estar consolidando o caráter, né, do parecer dele, tá? Então ele vai estar pegando esta prova, tá? Que isso aqui é um controle, né? Ele vai estar pegando a prova e vai estar analisando em todos os âmbitos, tá? Para poder estar fazendo o quê? Coletando os dados, coletando as provas e evidências necessárias. Aqui é o tal do exame físico. Aqui ele está o quê? Direto com a coisa. Aqui ele está direto com a coisa. Aqui ele está, olha, em contato com a coisa. Tudo bem? Aqui ele está em contato com a coisa. Tanto é que pelo próprio nome diz, exame físico. Exame físico. Tá? Aqui ele vai estar fisicamente com a coisa que ele estará se fornecendo aí para poder estar comprovando o parecer dele, tá? Então, muito cuidado com isso também.
é tranquilinho isso aqui, tá? Nós também chamamos ele de testemunha ocular. Belezinha? Tranquilex. Continuando aqui, meus amores. Investigações minuciosas, né? Tinha que colocar isso aqui. Investigações minuciosas, tá? O que nós encontramos dentro dessa técnica, prof, de investigações minuciosas? Gente, aqui ele vai estar fazendo o quê? Pegando a coisa e vai estar fazendo não só essa análise, tá? Da coisa, mas ele vai estar pegando o quê? Cada situação dessa aqui, ó. Cada botão desse aqui, ele vai estar o quê? Fazendo uma análise ponto a ponto. Ele vai fazer uma examinação, uma investigação ponto a ponto, tá? Ponto a ponto, tá? Então aqui é algo mais profundo, é algo não só o produto em si, não só a coisa em si, mas aqui ele vai estar fazendo uma análise, uma investigação que com profundidade, tá? Com profundidade, tá? Então muito cuidado com isso também, tá? Então aqui ele vai estar fazendo essa investigação, né, dessa coisa de forma mais profunda, ponto a ponto, e aqui ele vai querer achar o quê? Algumas coisas que não são tão legais, que são algumas anomalias, algumas coisas que se apresentem de forma incomum, tá? Então, cuidado com isso, investigação minuciosa, são essas informações que eu venho para trazer para vocês, tudo bem? Tranquilinho, né? Fácil, fácil. Vamos para a próxima. Tá, inquérito. Eu acho que o inquérito é quase o último, né? A gente já está finalizando já, tá? Inquérito. Gente, o inquérito também eu tinha que trazer ele, né? O inquérito, gente, é o quê? É a base em que o auditor, ele vai estar pegando um formulário, ele vai estar colocando algumas questões ali, e ele vai estar o quê? Querendo algumas respostas. Ele vai estar querendo o quê? Obter algumas respostas, para que ele possa estar se utilizando disso e formar o convencimento dele, tá? É isso. O inquérito não tem dificuldade aqui. Pensem lá na polícia. Pensem lá na polícia. O delegado fazendo o inquérito dele, tá? Então aqui ele vai estar formulando perguntas. Se você já foi numa delegacia, então pense nesse exemplo. O delegado ele vai estar fazendo o quê? Várias perguntas, né? Vai estar, e você vai estar respondendo os quesitos. Tá? Então é a mesma coisa aqui, tudo bem? Então você vai ter que responder as perguntas aqui, tá? E essas perguntas, por meio disso, ele vai estar formando aí, né, o convencimento dele, tudo bem? Então, gente, aqui, lembrem de uma coisa, que aqui no inquérito não vai ser apenas algo muito expresso, muito formal, mas ele também vai estar decidindo essas coisas por meio por meio das conversas também. Tá? Então as conversas também pode juntar para poder fazer para poder estar formando o convencimento dele, tá? Mas não só de forma expressa, tá? Essas declarações expressas que porventura ele possa estar colhendo, tudo bem? Mas também as conversações, algo mais indireto, né? Ele pode também estar se utilizando dessas conversas para poder o quê? Estar comprovando, certificando e fazendo com que ele possa estar dando e fundamentando aí o parecer dele. Tudo bem? Beleza, né? Tranquilinho aqui, eu acho que sem mais informações acerca do inquérito, tá? O inquérito é lindo. Já vai, mãe. Observação, né? A Esther tá bem ali. Observação. Outro dia eu deixo ela aparecer aqui, tá? O que é observação para nós? O que é observação para nós? Uma técnica, né, prof? Isso, uma técnica. Gente, ela também é uma técnica. E essa técnica, ela vai ser abordada de que forma? Ela vai estar sendo abordada pelo auditor, tá? Só que aqui tem que ter muito cuidado, porque aqui ela tem uma especificidade. Prof, como é que é essa especificidade? Gente, aqui ela vai ser mais subjetiva. Por quê? Porque aqui ela é mais intrínseca. Ela vai estar tendo o quê? Mais essa coisa subjetiva do auditor, sabe? Ele não vai estar simplesmente pegando aquela prova e olhando assim, não. Ele não vai estar fazendo isso, mas é pela observação dele, pelo contato dele, né? De forma... Ele vai estar fazendo uma análise
que ele vai estar investigando apenas visualmente. Ele não vai ter contato com uma prova, com uma coisa, tá? Como a gente já falou nas outras. Mas aqui ele vai estar tendo apenas uma constatação visual. E aqui aqui ele vai estar tendo o quê? Um senso crítico sobre aquela circunstância, sobre aquela questão que ele está observando. Aqui também ele vai estar se fornecendo de quê? Da experiência que ele tem. Da experiência que ele tem. Então, gente, a experiência que ele tem vai ajudar muito ele, porque é por meio da experiência que a gente vai pegando as paradas, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque a observação é uma das técnicas que são mais expressivas pelo quê? Pela sua forma intrínseca de o auditor estar pegando aquilo ali para ele, né? Pegando aquilo ali para ele, aquela constatação visual, aquele senso crítico. Tudo bem? Gente, eu acho que sem mais delongas, né? Sem mais delongas aqui, eu acho que tá tudo bem, tranquilo, tá? A prova, como vocês viram, né? A gente não vai ter muita complicação, porque são apenas 2 aulas, né? Se tratam apenas de 2 aulas, então, né? Sem dificuldade nenhuma, tá bom? Então, qualquer coisa, estou por aqui. E eu não podia esquecer, né, gente? Da nossa frase, né? A nossa frase. Gente, a nossa frase hoje, ela nos diz o seguinte: foque-se nos objetivos, esforce-se para lutar por eles e cultive fé para nunca desistir de os alcançar, tá? Nunca desistir de os alcançar. E quem é que faz com que nós não desistimos? A fé. A fé. Muitas vezes, gente, não é que nós devemos pegar isso para si e achar que, eu posso tudo porque eu sou o melhor, porque... Não é assim. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que não é você que tem o poder. Primeiramente, você sabe que quem tem o poder é Deus. E Ele vai te fornecer. E Ele vai te fornecer se Ele quiser, não é você. É Deus, né? Mas a gente tem que fazer o quê? A nossa parte. A gente tem que fazer a nossa parte. É o quê? A gente tem objetivo, tem meta, então vá atrás delas. Corra para poder estar alcançando os seus objetivos. Corra. Faça por onde, conquiste todos os dias o que você quer. Qual o seu objetivo hoje? Me responde. O que você quer para a sua vida hoje? Você quer, daqui a 5 anos, ser o quê? Pense, qual é o seu movimento? Qual é o seu movimento? Qual é a sua expectativa de vida daqui a 10 anos? É estar casado? É estar solteiro? É conseguir um cargo fiscal? É o quê? Então, cuide disso. Pense, hoje eu tenho o que para minha vida? Eu tenho isso e aquilo. Tá, mas eu quero mais o quê? Isso aqui para mim tá bom? Se não tá bom, então você precisa prestar atenção que para você conseguir o que você quer, que está um pouquinho mais acima, você precisa lutar por isso. Se você tem objetivo, se você tem meta, você sabe que para você conseguir, você tem que lutar muito, tem que ralar muito. Né? Tem que ralar muito. Então, gente, lutar todos os dias, se esforçar todos os dias, se dedicar todos os dias, isso é necessário. Não se satisfaça com apenas o que você tem. Hoje você é um aluno, hoje você é um acadêmico. Amanhã você vai ser o quê? Pensem nisso. Pensem nisso. Será que vocês querem ser o quê? Contadores? Será que vocês querem ser mais do que contadores? Então, cuidado, né? Se dediquem, façam o máximo diariamente. Eu sei que às vezes vem o cansaço. Mas não é porque às vezes vem o cansaço, é que você tem que jogar tudo pro ar e, tô nem aí, né? Não é assim. Pensem em quem está do seu lado. Se você às vezes não faz por você, faça por quem está do teu lado. É isso que eu digo para a maioria das minhas turmas quando eu encerro o bloco. Se você não faz por você, faça por quem te ama. Faça por quem olha para você e diz que um dia vai te ver lá em cima. Faça por quem faz por você todos os dias.
Faça por seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo e pelos seus filhos. Faça por aquelas pessoas que amam você, pelos seus pais. Eu olho e batalho todos os dias também pelos meus pais, porque eu sei que eles merecem muito mais do que eles têm. E eu batalho também pelo meu esposo, pelos meus filhos, Vinícius e Esther. Também faça isso. Eles te motivam. Essa família que você tem te motiva a cada dia caminhar em passos longos, em passos largos, para você conseguir o seu objetivo e a sua meta. Faça por onde você conseguir almejar aquilo. Não simplesmente fique aqui, mas faça. Faça até conseguir. Depois você me diz, tá? Gente, beijo grande. Tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem todos com Deus.